Olá, eu me chamo Júnior Damasceno, sou pastor na França. Eu e minha esposa servimos ao Senhor aqui na França desde 1999. Eu sou de Cabo Frio e moro fora do Brasil desde 1991. Eu fui missionário na África, no Senegal, onde eu conheci a minha esposa. Nos casamos em 97 e temos duas filhas, Melanie Anna, que tem 21 anos, e a Stephanie Jane, que vai fazer 19 anos agora em agosto. Muito importante, né? Tem 18, mas vai fazer 19 daqui a 2 meses. Depois de termos trabalhado aproximadamente 14 anos no norte da França, pastoreando igrejas batistas e também trabalhando como capelão com pessoas que vivem nas ruas e com imigrantes, nós viemos então em 2012 para trabalharmos aqui no sudoeste da França, no País Basco. A nossa igreja se chama Église Baptiste de la Côte Basque, Igreja Batista da Costa Basca, uma igreja francesa filiada à Federação de Igrejas Evangélicas Batistas da França. Nós então trabalhamos aqui nessa região que é fronteira com a Espanha. Estamos a 30 minutos da fronteira com a Espanha, no País Basco francês. Do outro lado existe o País Basco espanhol, uma região extremamente necessitada da proclamação do Evangelho de Deus. Aqui nós trabalhamos com a língua francesa, mas também o povo local fala a língua euskera, que é a língua do povo basco. E eu fui convidado então para falar sobre famílias, e eu gostaria de falar sobre famílias fortalecidas, agradam a Deus e não precisam de usar máscaras. E eu sou também um homem de teatro. Eu sempre fiz teatro, e aqui eu faço teatro, principalmente teatro cristão, aqui na França. E usar máscara é uma coisa que um exercício que a gente sempre faz, né, quando somos atores. E eu gostaria de começar usando essa máscara que vem de Veneza, na Itália. Uma das funções das máscaras é de mudar um personagem, dar uma outra visão, uma outra cara para o personagem que está falando. Só que a máscara no teatro grego era utilizada também para que a pessoa pudesse ser transformada, e o personagem se tornava então aquela máscara que cobria todo o rosto da pessoa. Um personagem que sorria, a gente tinha uma máscara que sorria. Um personagem que chorava, a gente tinha o que estava zangado, a gente tinha um personagem que estava zangado, demonstrado por aquela máscara. O texto que eu escolhi, aliás, eu escolhi alguns textos em Efésios, e o primeiro é em Efésios capítulo 5 e 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A família, então, começa com o homem e com a mulher. Eu costumo dizer aqui na nossa igreja, quando estou aconselhando casais, pessoas que vão se casar aqui na nossa igreja, que a melhor forma de você progredir no relacionamento com alguém é que você, principalmente se você está se casando com alguém que também conhece o Senhor, é de olhar, de ver Jesus na vida dessa pessoa que você ama. Porque como que você bateria, como que você levantaria a mão contra o templo do Espírito Santo, eu costumo dizer. Aliás, eu disse isso hoje no nosso primeiro culto aqui na nossa igreja, na Costa Basca francesa. Nosso primeiro culto, eu digo, depois do final da quarentena. Como que você vai levantar a mão para bater no templo do Espírito Santo de Deus? Então, é super importante. Então, eu gostaria de falar em 3 pontos, mostrar a importância de não usarmos máscara, de não precisarmos, aliás, de usarmos máscaras e quando vivemos como família do Senhor. Claro, estamos falando a uma família onde o marido, a mulher, são todos discípulos do Cristo Jesus.
Mesmo numa família onde uma única, ou o marido ou a mulher pertence a Jesus Cristo, você vai poder colocar em prática aquilo que eu estou falando. Mas esse texto de Efésios, ele é destinado à igreja de Éfeso, então a cristãos, a casais cristãos nessa igreja. Paulo também vai falar para os filhos nessa carta dele. Ele vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, que é um mandamento que vem do livro de Êxodo. Então, tem conselho para os pais e tem conselho para os filhos também. O marido ama a mulher respeita o marido, inclusive em Efésios 5, ama a mulher da mesma forma em que Cristo ama a igreja, ou seja, de uma forma sacrificial. E a mulher, quando ele vê esse homem que está disposto a dar sua vida por ela, uau! Ela tem um desejo muito grande de agradar a este marido. E os filhos amam os pais, honram os pais, como diz o Antigo Testamento também. E claro que os pais vão amar esses filhos. Então há um equilíbrio muito interessante aí. A gente vai começar falando de coisas negativas para poder abordar a importância do marido amar a esposa respeitar o marido, os filhos honrarem os pais. Isso tudo vai criar um equilíbrio muito interessante. Então, no que se refere às máscaras, porque, na verdade, quando a gente usa máscara no teatro, é para esconder o personagem, né? E dar uma outra face, uma outra visão para aquele personagem. O que a gente não necessita, na verdade, quando a gente anda com Deus, né? Deus, na verdade, tira todas as máscaras. Nós vamos utilizar primeiro o exemplo de Moisés. Quando ele sobe no monte, ele vê a glória de Deus, ele está na presença de Deus, o rosto dele brilha. E quando ele desce, o rosto dele está brilhando. Ele coloca um véu a um certo momento. Quando a gente lê o texto no Antigo Testamento, a gente tem a tendência a pensar que ele colocou o véu para que o povo não ficasse cego vendo a glória de Deus. Mas o Paulo, explicando isso no Novo Testamento, diz que, na verdade, ele colocou um véu para que o povo não visse a glória que estava desvanecendo, porque aquela glória estava sumindo. Então ele coloca um véu para esconder, para que o povo não veja que a glória está desvanecendo, que a glória se foi. E é o que às vezes a gente vai fazer, né? Usando uma máscara para esconder aquela pessoa quem realmente a gente é, como no teatro. Né? Quando você coloca a máscara, é porque você não quer ver o rosto do ator, você quer ver a máscara. Tá? Perceba como a máscara muda o meu rosto. A gente vive escondido atrás ou é o marido, ou é a esposa, ou é a família inteira que está se escondendo atrás de uma máscara. Nós não precisamos disso. O mais interessante hoje é que quando a gente está falando a uma família cristã, uma família que conhece o Senhor, é muito mais interessante que a gente pode dizer: mas vocês nem precisam de máscara, porque na verdade a glória do Senhor que está no vosso coração, ela se vê, ela brilha. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não precisa dizer: atenção, eu estou cheio do Espírito Santo. Né? Olha como estou cheio do Espírito Santo. Nem precisa dizer, porque as pessoas vêm. Então, a máscara vai ser utilizada, por exemplo, se eu utilizar essa máscara, já é bem diferente dessa máscara de Veneza. Essa máscara eu pintei. Essa máscara aqui foi feita em Veneza, na Itália. Vocês percebem que muda completamente. Quando a família é cheia do Senhor, quando o marido ama a mulher da mesma forma que Cristo ama a sua igreja, eles nem precisam de usar máscara, né? Porque a vida deles é transparente diante do Senhor. E, aliás, as crianças, né, quando elas são pequenas, nossos filhos, não são estúpidos, não são cegos. Eles veem, eles sabem exatamente o que se passa na família. Então, essa é a primeira coisa, a primeira máscara que a gente precisa tirar é essa máscara que é quase uma hipocrisia, né? A gente está querendo esconder algo que não está mais lá. Então, a gente usa máscara. A segunda coisa é a gente pensa no Pedro. É um pouco da máscara da conveniência, né? O Pedro, quando Jesus diz quem conhece a resposta, ele é o primeiro a levantar a mão. E ele sempre conhece a resposta. E Jesus fala: um de vocês vai me trair. E ele, eu não. Ele tem um certo... Ele confia muito na carne, né? O Pedro, no início, pelo menos. Todos os outros 11 aí vão te negar, mas eu jamais. Né?
É tipo assim, quando ele está na presença do Senhor, ele é cheio do fogo, cheio do poder. Mas quando está fora, longe da presença do Senhor, é terrível. Né? Não existe coisa pior do que o crente que é só crente na igreja. Né? Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu ouvi essa história no Brasil e eu de vez em quando conto ela aqui na França, quando estou pregando, ou em outros lugares aqui da Europa, do menino que vai ver o pastor e que fala... pastor, eu gostaria muito que o meu pai morasse aqui na igreja. Ah, por quê? Ah, porque aqui na igreja ele é uma bênção. Quando ele entra na igreja com a Bíblia embaixo do braço, né? Tem crentes que acham que Bíblia é desodorante. Entra com a Bíblia debaixo do braço, ele é uma pessoa super crente. Ele diz, a paz do Senhor, meus irmãos, aleluia. Se bobear, fala em línguas, né? É uma benção, diz o menino para o pastor. Aqui ele é uma benção, ele aperta a mão das pessoas, é maravilhoso, usa a mão, levanta a mão para louvar o Senhor. Mas em casa, pastor, ele levanta a mão para bater na minha mãe e bater na gente. Em casa ele é um homem extremamente violento. Máscara. Uma certa dicotomia, na igreja o cara é super crente, em casa é um monstro. Não precisamos disso. Quando a gente está falando para o casal cristão, a gente pode pregar. Inclusive, existem muitos cristãos que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho falado sobre a graça nas meditações que colocamos no canal, no YouTube da Igreja Batista de la Côte Basque, e eu tenho falado que o cristão, você vê isso em Romanos, ele tem uma vida antes de conhecer a Cristo e tem uma vida depois. Uma pessoa, um discípulo de Cristo completamente transformado pelo Senhor, como eu disse antes, não vai bater no templo do Espírito Santo. Como que um marido pode chegar em casa, um marido cristão, e bater na esposa? Infelizmente isso existe, não é? Este ano e no ano passado, aqui na nossa Igreja Batista Francesa, um dos temas principais foi sobre a violência conjugal. Porque não sei se você sabe, mas aqui na França, em cada 3 dias, uma mulher é morta pelo marido, ou pelo namorado, ou pelo companheiro, né? Porque muita gente hoje nem casa mais. Cada 3 dias, uma mulher é morta, é assassinada. Imagino que no Brasil pode ser a mesma coisa ou até pior. Agora, quando você ouve que um irmão da igreja, não de igreja batista, porque em igreja batista essas coisas não acontecem, né? Espero que não. Quando você ouve que uma pessoa que se dizia cristã espancou a mulher ao ponto que a mulher foi parar no hospital e faleceu, aí você diz, há um problema. É ou não é? Tem um problema. Então nós não podemos ter um marido, ou aliás uma mulher, não podemos ter ou então toda a família que é super cristã na igreja e que não se comporta em público. O que acontece com Pedro? O Pedro sempre levanta a mão para dizer, eu conheço a resposta. Mas na hora em que ele está com o povo do mundo, com os escarnecedores, ele diz, eu não conheço este homem. 3 vezes ele vai negar conhecer a Cristo. Ele vai entender, a máscara vai cair, na verdade, quando Jesus olha para ele e ele percebe que ele estava usando máscara. A família que agrada a Deus, ela não precisa usar máscara. Geralmente você usa máscara quando você quer esconder alguma coisa. Você é a mesma pessoa, a mesma família que louva a Deus junta na igreja, é a mesma família na segunda-feira quando volta para casa, para o trabalho e para a escola. Uma coisa interessante é que a gente percebe, eu estava estudando Colossenses aqui com o pessoal da igreja na semana passada no Zoom, e a gente viu uma coisa muito interessante, o conhecimento da vontade de Deus na vida do cristão, eu vou dizer aqui na vida da família, conduz sempre ao fruto. É a oração de Paulo pela igreja de Colossenses no capítulo 1. Quando você conhece a vontade de Deus, ou seja, quando você conhece Deus e a vontade dele para você e para sua família, você vai produzir frutos. Aliás, fruto é sinônimo de resultado em português, também em francês. Resultado. Eu tenho aqui no meu jardim, o pessoal da igreja já não aguenta mais ouvir falar do meu pé de maçã. Quando eu cheguei no vilarejo basco onde eu moro agora, em 17, eu fui lá na Espanha, porque eu moro aqui perto, e as coisas na Espanha são mais baratas, e comprei um pé de maçã já grande, mais ou menos de um pouco mais de 1 metro. Ano passado, esse pé de maçã começou a florescer.
e deu 20 enormes maçãs. O povo da igreja não aguentava mais ouvir falar desse pé de maçã. Mas o que é o fruto? O fruto é o resultado da boa saúde do pé de maçã, da macieira. Tem sol, água não falta aqui, porque aqui chove a beça. A temperatura ideal para um pé de maçã, né? Tem um país temperado aqui. Tem água, a boa exposição solar, o solo aqui é muito fértil. Apareceram as maçãs. Não adianta você querer forçar produzir maçã se você não tem uma boa saúde espiritual. Vai se ver na família, todo mundo vai ver. Então a importância de você não precisa usar máscara quando você conhece Jesus, como diz Paulo, o conhecimento da vontade de Deus vai resultar nos frutos, os frutos vão aparecer. E se você ler Colossenses 1, você vai ver que depois do fruto ele fala de novo do conhecimento de Deus, porque o conhecimento da vontade de Deus produz fruto e gera mais conhecimento de Deus. Não existe coisa melhor do que a família que busca a vontade de Deus, o marido que busca a vontade de Deus, a esposa também. Não a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu vá visitar o Júnior na França? Vai ser bem-vindo, só não venha todo mundo no mesmo dia. Não é esse tipo de vontade. A vontade de Deus, ou seja, de conhecer o caminho de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus. E uma outra coisa interessante, é que eu gostaria de utilizar o exemplo dos fariseus, é a máscara do legalismo. Não existe ninguém mais santo e mais poderoso do que um fariseu. Mas quando você olha o coração do fariseu, quando Jesus olha o coração do fariseu, o que ele vê? Um sepulcro caiado. Um sepulcro pintado de branco, que no interior só tem podridão. Nós precisamos de famílias, e a família é composta de membros, né? do marido, da esposa, dos filhos. Nós precisamos de famílias que sejam cheias do Senhor e que não precisam utilizar religião e legalismo para mostrar que eles são interessantes. É o que faziam os fariseus. Não sei se vocês percebem que até que Jesus apareça, entra em cena, né, falando de teatro, todo mundo pensava que os fariseus eram pessoas incríveis, porque eles se vestem muito bem, estão sempre orando nas ruas, aleluia, oh, glória a Deus, mas no interior não tem nada. Quem é que vai enviar Jesus para os romanos? Os religiosos. Então, minha gente, eu vejo que o tempo está passando e eu gostaria de terminar essa meditação dizendo uma coisa muito importante que eu falo sempre nos cursos aqui para as pessoas que vão se casar. Que Deus criou a família para demonstrar, para manifestar a glória de Deus nessa terra. Você quer destruir a vida na terra? Você quer destruir? Se alguém quiser destruir, e é o que o inimigo está fazendo, destruir a sociedade, destrua a família. Você destrói a família, você destrói o mundo. Porque a família foi colocada aqui para representar Deus, para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Então que essa glória de Deus brilhe, esteja no seu coração. Aí você não vai precisar usar máscara. Nenhuma máscara. Nem a máscara do legalismo, nem aquela máscara de que você é na igreja, um outro em casa. E também não vai precisar utilizar a máscara para esconder aquilo que você não tem. Você já tem tudo no seu coração. O Jones, um teólogo inglês que já faleceu há muito tempo atrás, nos anos 50, ele dizia uma coisa: o que Paulo está dizendo aos crentes de Roma é: sejam aquilo que vocês já são. Aquilo que você já é em Cristo. Se você está em Cristo, coloque a sua família diante do altar de Deus e peça ao Senhor que metamorfose, que transforme completamente a sua família. No interior, tem que começar no espírito e no coração. Aí você não vai precisar usar máscaras e os frutos vão aparecer. A família que agrada a Deus é a mesma coisa que o indivíduo, o discípulo que agrada a Deus. É aquele que não precisa usar máscara, porque ele entendeu que a obra de Cristo é suficiente para transformá-lo. Se o seu coração é transformado, você vai produzir frutos na sociedade e principalmente na sua família. Produzindo na família, você produz na igreja, na sua rua, no seu bairro, no seu estado e no mundo. Que Deus te abençoe.